Olá, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro episódio de uma nova playlist aqui do canal chamada Mestres ADV Box, onde a gente conversa com os principais escritórios que têm conseguido sucesso na advocacia digital, que são clientes da ADV Box. Então, serve muito para vocês verem o que esses escritórios estão fazendo, qual é a realidade deles, né, sendo pequenos escritórios de médio porte ou grandes escritórios também. E eu espero que vocês gostem desse primeiro episódio, que é com a doutora Gisele Truzzi, da Truzzi Advogados. Se liga aí. Olá, bom dia, doutora Gisele Truzzi. Muito obrigado pelo tempo e pela presença aqui nesse primeiro episódio dos Mestres ADV Box. Como é que estão as coisas por aí? Oi, tudo bem? Bom dia. Eu que agradeço o convite, a oportunidade da gente conversar um pouquinho. Já tem um tempo que a gente está usando o ADV Box aqui e é uma plataforma bem interessante, tem ajudado bastante na nossa rotina. Legal. Queria começar justamente perguntando isso, assim, quais ferramentas da DVBox vocês usam, né? Se é só o software, se vocês já fizeram uso de algum curso, enfim, quais serviços da DVBox que vocês já utilizaram no escritório até hoje? No momento, a gente usa só o software de gerenciamento processual mesmo. Uhum. E de que forma vocês conheceram a DVBox, né? Como que vocês chegaram até a empresa? Foi através da indicação de um colega nosso, um advogado, o Fernando Ricciardi, que indicou o software para a gente, e aí eu resolvi testar. Já tinha testado outros softwares, estava no momento ainda tentando comparar funcionalidades, né, de softwares e preços também. E aí, na época, ele me indicou o software de vocês e eu achei a relação custo-benefício bem interessante e as funcionalidades também. Resolvi testar e fiquei. E como aconteceu essa adaptação do escritório, né? Como você falou, já tinha havido a utilização de alguns outros softwares, né? Mas sempre que a gente vai para uma plataforma nova, existe um período ali de adaptações, até aprender o uso da ferramenta. Foi algo rápido para vocês ou teve alguma dificuldade? Até que foi rápido, assim, a gente passou por um tempo de transição, né, em que a gente, num momento, entre escolher uma plataforma e a outra, a gente deixou de utilizar software de gerenciamento processual, a gente estava fazendo por controles nossos mesmo, né, por procedimentos próprios. Então, aí a gente teve que fazer uma espécie de upload de todos os nossos dados de controle processual na base que a gente tinha, né, em planilhas que a gente tinha, para a plataforma da DVBox. Então, foi mais ou menos uma semana, demorou essa migração de dados, e aí depois foi um trabalho nosso, né, uma tarefa, né, um dever de casa nosso de alimentar essa plataforma, e a gente acabou fazendo isso no período de recesso forense, porque era o único tempo que a gente tinha, um pouco mais tranquilo, né? Que na realidade não deveria estar fazendo nada, né? Mas a gente teve que atualizar a questão do software, então aí foi uma tarefa mais nossa mesmo de alimentar manualmente a base para completar os dados que já tinham sido migrados do próprio ADV Box. Então foi tranquilo, assim, acho que ao final, assim, de no máximo um mês, aí já estava tudo funcionando, os clientes cadastrados, a parte financeira cadastrada, as intimações sendo recebidas, foi bem tranquilo. Foi muito mais tranquilo do que eu imaginava que seria. A doutora Gisele Truzzi, ela atua atualmente na Truzzi Advogados, né? Em que área que vocês atuam aí? Direito digital. A gente só trabalha com direito digital. Bom, então a tecnologia ajudou bastante na área que vocês atuam, né? Sim, ajudou a acelerar alguns processos de atendimento, né, de cliente e facilitar a visualização dos nossos compromissos e de intimações, né, também. E para desempenhar as tarefas do dia a dia atualmente no escritório, vocês usam alguma outra plataforma além da DevBox? A gente usa outros aplicativos para contagem de prazo, só para conferência, né? E a agenda do Google, basicamente, para marcar compromissos. Aí a gente insere todos os envolvidos, porque as pessoas recebem as notificações.
E é basicamente isso, em termos de plataformas que não sejam controles próprios nossos, né? Plataformas de terceiros. É a DVBox, um aplicativo para contagem de prazo mesmo, de conferência, e a agenda do Google, basicamente isso. E dentro das funcionalidades da DVBox, né? Quais assim vocês julgam que são as mais importantes e as que mais são úteis para ajudar nessas tarefas cotidianas? A parte do painel, né, que aparece ali o painel de atividades já todo em ordem cronológica ali do que está sendo colocado, e as intimações automáticas. Isso é muito importante para a gente. Receber já automaticamente as intimações ali e já poder cadastrar os compromissos em cima de cada intimação, visualizar essa agenda no painel a cada vez que você entra ali. Como que isso era feito antes da DVBox? Antes da DVBox, a gente usou outros controles, né, outros softwares de controle processual, e aí a gente usava planilhas próprias de Excel e agendas, né, tipo a agenda do Google, a agenda do Outlook. Então, a DVBox deu uma centralizada nisso tudo. E existe alguma funcionalidade do software que vocês não usam no escritório atualmente? Que nós não usamos? É. Acredito que não, assim, já mexi bastante nele, olhei bem, eu acho que não sei nem se tem essa funcionalidade na realidade. É uma coisa que eu fui testar na semana passada para compartilhar uma intimação com um escritório parceiro nosso, né? Sim. E aí eu não consegui achar isso. Então, nem sabia se tinha, né? Essa até a questão que eu fui falar com a Andrea, porque aí da forma que eu encaminhei o andamento do processo para esse parceiro, ele não conseguiu visualizar. Aí eu estou tentando entender com o André por que ele não conseguiu visualizar, né? Se era alguma questão de não é possível ver mesmo, não tem essa função, ou tinha, mas a gente fez de uma maneira incorreta. Então, em breve, aqui no nosso canal, você vai ver um vídeo. Nós vamos criar um vídeo justamente para atender essa demanda e explicar um pouco mais sobre parcerias, processos compartilhados e etc, né? Até porque essa conversa também é para a gente ver em que pontos a gente pode criar conteúdo para esclarecer ainda mais as funcionalidades do nosso software, né? Mas, doutora, como que surgiu assim a advocacia, né, o meio do direito como um todo? Existe algumas restrições, né, de atividade publicitária, de marketing na internet também. Então, por parte dos advogados tem uma certa resistência em entrar nesse mundo. Eu queria saber de vocês, de onde surgiu esse interesse, né, em começar a acrescentar ferramentas digitais, né, e, enfim, colocar em prática a advocacia digital no escritório. Na realidade, isso sempre existiu conosco aqui, né? Eu atuo na área do direito digital há 14 anos, desde 2005. Passei por outros escritórios, né, de terceiros, e em 2010 abri meu próprio escritório. Então, desde que eu tenho o meu próprio escritório, desde 2010, ainda era de uma maneira bem menor, né, bem mais iniciante. Era uma situação em que eu saí de um escritório de um terceiro e comecei a alçar voo solo, né? Então, algumas coisas ainda eram experimentais, né? Mas sempre foi digital. Basicamente, talvez uns 60% ou mais das nossas atividades são totalmente digitais. Acho que diz uns 65% a 75% das nossas rotinas são totalmente digitais. A gente atende cliente online, também atendemos presencialmente, mas a gente atende muitas pessoas online, empresas, a gente faz reunião online, usa recursos, né, de videoconferência, a gente encaminha os andamentos processuais também por e-mail para cliente ou por WhatsApp, atendemos via WhatsApp, links de reuniões também são encaminhados por mensagem ou por e-mail, a gente compartilha peças, né, entre as pessoas envolvidas aqui do nosso escritório por e-mail ou pela cloud.
tem a parte do ADV Box, de controle processual. Então, a parte de consultoria, que é bastante forte também no nosso escritório, a gente também faz todo um serviço de assessoria jurídica com atendimento online para a empresa que é cliente. Então, muita coisa do nosso escritório sempre foi digital. Então, não teve dificuldade nossa em usar o ADV Box ou outras soluções mais vinculadas à advocacia digital. Isso tudo foi muito natural para a gente. E houveram, né, medos ou inseguranças a respeito de manter o controle sobre o escritório usando tecnologia? Não, na realidade não. Na realidade, houve um pouco de insegurança em manter um controle sobre o escritório não usando tecnologia. Aquela sensação de, assim, se você só está em planilhas de Excel feitas manualmente, ou anotações pessoais, né, feitas fisicamente no papel, isso é que gerava um receio para a gente, de que se a gente não tivesse alguma outra solução tecnológica que nos avisasse automaticamente, né, que tivesse intimações, que a gente pudesse otimizar processos, né, nossos de atendimento, processos de execução de tarefas, né, procedimentos internos, a gente estava numa procura muito grande por automatização de procedimentos internos e também otimização de tempo, coisas que a gente já não estava dando conta mais em fazer da forma como a gente vinha fazendo antes, né? Com ferramentas diferentes que às vezes não se conversavam, ou fazendo de uma maneira mais manual mesmo. Estava dando muito trabalho, tomando muito tempo. Então, a gente teve essa sensação de que se as coisas continuassem assim, aí sim que a gente correria um risco de não ter o controle sobre esses andamentos. Então, a gente resolveu testar essa plataforma e migrar, vamos ver como ela se porta, se a gente se adapta e tal, para ter mais segurança nisso, né? Para ficar um pouco mais tranquilo, para poupar tempo, poupar demanda nossa, o nosso dia a dia já é muito corrido, e também padronizar mais as coisas. Quanto menos tempo o advogado passa fazendo essas tarefas manuais, melhor. Mais tempo a gente pode se dedicar àquilo que de fato a gente tem que se dedicar, né? Que é fazer uma peça, estudar alguma coisa, escrever um artigo, né? Fazer um atendimento direto com o cliente, essas questões. E existe alguma coisa hoje na atividade da Truse Advogados que você ainda sente falta que não tem como fazer digitalmente, né? Tem alguma coisa ainda que você gostaria que fosse feito através de meios digitais e ainda não existe tecnologia ou recurso para fazer isso? Tem, mas eu acho que não tem jeito, que é reunião presencial mesmo. Tem cliente que precisa, que pede, às vezes a situação de fato requer mesmo uma reunião mais presencial, e às vezes não tem como. E algumas anotações em papel mesmo, que isso é questão pessoal minha. Eu tenho uma memória mais visual, né? Então eu gosto de escrever e ver a minha letra num caderninho, numa anotação. Além de eu ter isso tudo anotado na agenda eletrônica e tal, e no ADV Box, eu tenho um cronograma visual que eu mesmo faço manualmente. Eu me sinto mais tranquila em colocar tudo que eu estou pensando, que eu estou lembrando que eu tenho que fazer, eu vou escrevendo ali. E como vocês já vinham de um pensamento que adota, né, o digital, não sei também se houveram ali após a DV Box alguma alteração de metas, objetivos do escritório, porque acho que já vinha da cultura de vocês também ser baseado nisso, né? Não sei se houve uma alteração nisso ou não. Também não teve muita alteração nisso, né? A gente sempre teve algumas questões já bem definidas, né? E a gente continuou tendo esse perfil. Eu não alterei muito as metas, assim, em relação a isso. Eu, como
sendo a pessoa de frente, né, do escritório, eu sou um bocado, assim, bastante focada em algumas coisas, né, de querer fazer acontecer, né, ir atrás e prospectar e tudo mais. Às vezes a gente não consegue fazer da forma que deveria ser feita ou da forma que a gente gostaria de fazer, porque a gente tem que ficar nos bastidores também, né? Mas aí o que também o software me ajudou foi poder visualizar quantos processos a gente tem, né, de determinados assuntos, a fase em que eles estão, e então aí pensar, está diminuindo o volume de processos nessa questão, né, a porcentagem de causas ganhas, de causas perdidas, ver a questão de faturamento ali, a parte financeira, né, então passamos a cadastrar a parte financeira ali também para gerenciar a cobrança dos clientes. E isso foi bacana porque permitiu visualizar ali mais ou menos um rendimento estimado por mês. Então a gente olha ali aquele gráfico e já sabe que mês que está mais tranquilo financeiramente e que mês que não está. Então te possibilita correr mais naqueles meses seguintes, porque você já visualiza graficamente, né? Como que está o recebimento do escritório, então você já começa a pensar em novas iniciativas que você já tem que tomar, né? E às vezes até mudanças de postura do escritório, de pensar, dessa vez eu quero ter menos processos judiciais e quero atuar mais com consultoria, quero aumentar mais a parte de consultoria do escritório. E aí, então, você poder possibilitar, como se diz, você conseguir que a plataforma te possibilite essa visualização, que antes, empiricamente, às vezes não é muito fácil, né? E a gente alimentando o software direitinho, você consegue visualizar isso melhor. Então, você tem ideia de quantos clientes ativos você tem, quantos inativos, quais são inadimplentes, quais não são, qual que é o rendimento médio, se prever ali nos meses seguintes, né, se antecipar para os meses seguintes em questões financeiras, dentro do possível, saber de onde vêm esses clientes, porque a gente cadastra ali também, né, quando o cliente chega para a gente, por que meio que ele veio, se ele veio de uma indicação, se ele veio de uma busca no Google, se ele veio porque ele viu algo nas nossas redes sociais, ou se foi um artigo meu no site da Isto É, ou em outro lugar. Então, também deu essa visão para a gente, de como que a gente está agindo no mercado e como que o cliente veio até nós, né? Então, deu para ter uma visão um pouco mais prática dessas questões que envolvem marketing, que envolvem finanças e que às vezes a gente não tem como medir sozinho, né? E para você, como advogado, com um escritório pequeno, como o nosso, você às vezes precisaria contratar serviços especializados para fazerem todo esse gerenciamento, né? E aí é uma demanda de tempo e dinheiro que também às vezes não é interessante naquela situação, né? Então deu um pouco mais de visão de mercado para a gente aqui, né? E agilizou mais também o tempo, deu um pouco mais de tranquilidade mental em saber que as publicações, as intimações estão ali, é só entrar lá no painel, tá tudo lá, é só puxar, cadastrar. O que eu digo, assim, o software, ele não funciona sozinho, ele precisa do usuário também, né? Então, é a responsabilidade do usuário em alimentar a ferramenta, em gerir a ferramenta de forma correta, porque se você só deixar ele subir as suas publicações e não cadastrar os seus clientes, não usar dos recursos, pelo menos os principais que tem, né? Ele não vai fazer milagre sozinho também, né? Então, acho que esse é o papel desse tipo de software, que muitos advogados às vezes acabam desistindo, e acho que o software é ruim quando eles, na realidade, não alimentam o software. Então, para o software funcionar de uma maneira interessante, ele precisa do usuário também fazer essa gestão. Que bom que a DVBox tem sido útil aí para a trajetória de vocês. Eu espero que essa parceria continue por muito tempo, né? E se estende ainda mais. E obrigado, doutor, aí pelo seu tempo, atenção,
para conversar com a gente aí. Eu que agradeço, espero que a DVBox continue nos ajudando aqui e colocando funcionalidades cada vez melhores aí para a gente, para facilitar cada vez mais o dia a dia. E obrigada pelo convite. Então tá, obrigado, até mais, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer ver mais episódios dos Mestres da DVBox, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí embaixo e também ativar notificações. Aproveita, assista outros vídeos nossos e mande para os seus amigos. Muito obrigado e até breve.